Olá, amigos do Quartel-General e do Agora Eu Passo, um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje, ainda no decreto 38.295, falaremos sobre um ponto muito importante, um bizu que pode cair em nossa prova aí, uma potencial questão de prova, que é o que? A classificação da conduta dos presos do sistema prisional do estado de Alagoas. Saibam que os presos, eles podem cometer faltas disciplinares ou não. E aí, cometendo, por exemplo, eles poderão ser classificados aqui na conduta regular, na conduta má, e não cometendo a conduta ótima, boa, por exemplo, perfeito? Então vamos ver como funciona essa classificação, que será informada a quem? Ao juiz da execução penal, perfeito? Vamos lá. Olha só, nós temos aqui os presos em regime fechado e temos aqui do outro lado os presos em regime semiaberto. Vamos começar pelos fechados. Nós temos aqui, ó, que terá classificação ótima aquele preso que não cometer, no prazo de 1 ano, não cometer o quê? Não cometer falta de natureza grave, falta de natureza média. Perfeito? Falta de natureza grave, falta de natureza média. E terá classificação boa aquele que no prazo de 6 meses ele não tiver cometido falta de natureza grave, falta de natureza média. Então aqui é bem fácil. Aqui é bem fácil. Né? Ótima e boa está relacionada ao não cometimento de graves e médias. Só muda o lapso temporal. Ok. Vamos para regular. Nós temos que o preso que cometeu falta de natureza leve nos últimos 30 dias ou falta de natureza média nos últimos 3 meses, ele estará na conduta regular, classificação regular. E a má, nós temos que aquele que cometer falta de natureza grave, falta de natureza média no período de reabilitação. Nós veremos já já o período de reabilitação qual é, perfeito? Ok, então bem tranquilo aí, vocês repetindo aí, esquematizando no caderno, fica muito. Vamos para os presos do regime semiaberto. Nós temos o seguinte, nós temos que terá classificação ótima aquele preso que não cometer falta de qualquer espécie no período de 6 meses. Classificação ótima. É bem parecido com o que nós temos aqui também no regime fechado. Não cometer e cometer, perfeito? Nós temos que terá classificação boa aquele que no prazo de 30 dias, ele não tiver cometido também quaisquer faltas disciplinares. Então, aqui a mesma coisa do regime fechado. O que muda? O lapso temporal. O lapso temporal somente. Nós temos aqui que, em relação a regular, nós temos o seguinte, que será enquadrado na classificação regular aquele que cometeu falta de natureza leve, falta de natureza média. Cometeu leve, cometeu média. E estará enquadrado na má, deixa eu colocar aqui para vocês, na classificação má, aquele que cometeu falta de natureza grave, falta de natureza média, média reincidente, ok? Então, temos todas essas classificações importantes aí para a nossa prova. O que eu gostaria que vocês observassem aqui, pessoal? O que eu gostaria que vocês observassem? É o seguinte, se vocês memorizarem este lado aqui, certo? 1 ano, 6 meses, 30 dias, 3 meses, olha só o que acontece. Quando a gente for para esse lado, eu vou sair de cena aqui para ficar melhor. Esse 6 meses, ele vai subir aqui, ó. Vem para cá. Esse 30 dias, ele sobe e vem para cá. Então percebam que é bem interessante isso, ó. Pega esse aqui, sai de cena, esse aqui sobe, vem para o primeiro, como se fosse esse vem para o primeiro, tá aqui, e esse aqui, ó, vem para cá, tá aqui. Beleza? Na boa. Show de bola, tranquilo. Fica fácil. Depois que você memorizar esse lado, automático fica esse aqui, ó. E leve e média é igual, mas não tem prazo. Tá aqui, ó. Perfeito? Grave e média é igual.
A única diferença é que tem a reincidência aqui. Perceberam o bizu? Para memorizar, a memória fotográfica é importante para vocês que estão estudando para o concurso. Ok? Então, memorizou isso aqui. Ótima. Aquele que não cometer, não estou nem olhando para o quadro, tá? Ótima. Aquele que não cometer o que? No período de 1 ano, falta de natureza média e grave. Boa. Aquele que não cometer no período de 6 meses, falta de natureza média e grave. Já regular. Aquele que cometer nos últimos 30 dias, falta de natureza leve. Nos últimos 3 meses, falta de natureza média. Perfeito? Então, eu falei esses aqui, que são os que têm números. Perfeito? Então, jogue esses 6 meses agora para cima. Para ótima e esse 30 dias para boa. Pronto, aí a gente forma o lado do semiaberto. 6 meses subiu, 30 dias subiu também. Ótima, boa, fechou. Aqui igual, aqui quase igual, só tem essa questão do reincidente, perfeito? E aqui não tem prazos, ok? Show de bola, show de bola. Já já voltamos com mais um quadro, com mais informações sobre o período de reabilitação. Potencial questão de prova, acredito muito em uma dessas questões, um desses pontos aqui mostrados, perfeito? Pela riqueza de detalhes, por envolver números e você vê que pode ser um complicador se você não se organizar para memorizar, perfeito? Então, memorize e organize o caderninho aí para ficar bacana, ok? Copia o quadro para que contém esses bizus ferozes, pessoal. Copie o quadro, tire print da tela aí, pois isso tudo aí é para vocês, ok? Nós voltamos agora com informações a respeito da reabilitação. Reabilitação, ponto também muito importante para a nossa prova da Polícia Penal do Estado de Alagoas. Fique esperto. Olha só, nós temos aqui que os presos que cometeram faltas disciplinares, eles terão um período de reabilitação para eles se transformarem, pessoal, para eles se transformarem em pessoas boas. Será que nós conseguiremos fazer isso? É claro que não. Claro que não. Mas a lei dá essa oportunidade para aquele que está lá no sistema penitenciário. O diabo. Olha só, nós temos aqui, para aqueles que cometeram faltas de natureza, vamos com muita calma. Primeiro, nós devemos dividir que existe um período de reabilitação para aqueles que estão no regime fechado e períodos de reabilitação para aqueles que estão no regime semiaberto. Ok. No regime fechado, nós temos período de reabilitação. Cometeu falta de natureza leve? Cometeu. Tem 30 dias período de reabilitação para não cometer nenhuma falta neste período aí. Nós temos média 90 dias e grave 6 meses. Então, se você observar, aí nós temos uma gradação aqui, ó. Uma gradação. 3 vezes, né? Aqui, ó, 3 vezes isso aqui. E aqui temos 6 vezes, né? Que seria o equivalente a 180 dias. Mas vamos falar do mesmo jeito que o ato normativo traz. 6 meses, perfeito? Então, temos aqui vezes 3 vezes 6, perfeito? Já em relação ao período de reabilitação dos que estão no regime semiaberto, nós temos aqui a 15 dias para aqueles que cometeram falta de natureza leve e temos 30 dias para aqueles que cometeram falta de natureza média. E a grave? A grave não tem. O ato normativo fala que se houver cometimento de falta de natureza grave, aqueles presos do regime semiaberto, haverá uma proposta para a regressão de regime, que será decidida, obviamente, pelo juiz da execução penal, ok? Então, observe mais uma vez esses períodos de reabilitação. Eu acho que é uma questão muito interessante, não é difícil, mas exige do candidato o quê? Organização, um mínimo de organização. Aqui o quadro não está tão organizado, vocês podem melhorar isso aí em casa, né? Temos um espaço bem limitado aqui no meu escritório, mas
é algo que já ajuda, que já dá um direcionamento aí para vocês melhorarem o arsenal de vocês, o caderno aí, que será utilizado nos dias anteriores à prova como uma máquina de guerra, para a gente detonar essa banca examinadora, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado por escolher o Agora Eu Passo, está acompanhando também o quartel-general aqui do professor André Flipe. Vamos que vamos, para cima, para nossa vitória, ok? Até a próxima, pessoal!